tentar responder a essa pergunta a partir de Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Versículo 8, todos juntos, que é o versículo para memorização. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Amém. Senhor Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito, a nossa mente e coração, para entendermos a Tua palavra. E uma vez entendendo a Tua palavra, nós precisamos da transformação que a Tua palavra pode produzir em nós, ó Pai. Então muda-nos, ó Pai, transforma-nos à semelhança do caráter de Jesus, para a glória do Teu nome. Fala conosco, ó Pai. Nós precisamos de orientação, de sabedoria, precisamos de encorajamento, precisamos também, ó Deus, de exortação da Tua palavra, para seguirmos no caminho do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como os cristãos devem viver? Nós temos aqui em Hebreus 13, de 1 a 17, nós temos alguns deveres. A pergunta é: como os cristãos devem viver? Então nós encontramos nesse trecho das Escrituras alguns tipos de deveres. Deveres sociais e deveres espirituais. E esses deveres,
eles estão relacionados à nossa vida como cristãos, em relação aos outros, em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Tendo isso como esboço, nós vamos tentar responder a essa pergunta: como os cristãos devem viver? Em O Idiota, Dostoiévski, ele apresenta para a gente um personagem chamado o Príncipe Mishkin. E esse príncipe, ele se abstém de tudo aquilo que o seu nome, a sua posição, o seu poder lhe permitia. Dinheiros, sexo, poder. Em momento algum ele influenciava as pessoas, quer seja pelo recurso que ele tinha, os bens materiais, ou pelo poder da posição. Em momento algum ele explorou e manipulou as pessoas, e os seus próximos, indignados, não entendendo, queriam saber por que ele não fazia uso daquilo. E para todos da sua época, ele era o idiota. Daí o nome do livro, O Idiota. Mas quem é, de fato, o idiota? Aquele que abre mão e renuncia os prazeres do mundo, da carne, aqueles que não manipulam e exploram pessoas pela sua posição social e dinheiro, quando todos à sua época estavam buscando isso, ele preferiu não usar desses recursos. Se você fizer uma leitura mais detalhada, há quem diga que esse príncipe, ele tipifica Cristo. Ele é não como Moisés, mas ele simboliza Cristo, como aquele que também abriu mão da sua própria glória, abriu mão da glória do mundo e veio para servir. E não se serviu nem das pessoas e nem dos recursos. E nós cristãos, como devemos viver neste mundo? Dos versículos 1 ao 3, nós encontramos, dentro dos deveres sociais, deveres relacionados aos outros. Em relação aos outros, ao nosso próximo, como nós devemos viver. O que Cristo, o sumo sacerdote que penetrou os céus e nos abriu um novo e vivo caminho, espera daqueles que o servem, que andam com Ele. Do versículo 1 ao 3 nós vemos amor fraternal. Logo no primeiro versículo, seja constante o amor fraternal. Esse amor fraternal, ele envolve hospitalidade. À época, havia muitos estrangeiros, pessoas estranhas, que estavam transitando, estavam em perseguição, alguns presos por causa do Evangelho. E esse amor fraternal, esperado pelos cristãos, na vida dos cristãos, deveria ser manifestado numa atitude hospitaleira, você receber o estranho, você receber o outro, você abrir as portas da sua casa, você permitir que se assente à sua mesa alguém que está em peregrinação, está em fuga. Muitos estavam pressionados, correndo, e você não sabia se eram cristãos. Porque poderia ser que houvesse algum espião do império ali, e aí como? Mas o escritor aos Hebreus, ele revela-nos qual é a atitude do cristão. Amor fraternal.
em relação ao outro, o outro desconhecido. Agora, o que se espera do cristão para com o irmão? Aí nós trazemos 1 Coríntios 13, quando Paulo não usa o amor fraternal, o amor filéu, de Filadélfia, desse amor usado aqui pelo escritor de Hebreus, mas ele usa o ágape, quando ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ele está tratando a igreja de Corinto, que esse amor é a base da comunidade. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse amor jamais acaba. Como devem viver os cristãos em relação aos outros e aos seus próprios irmãos de fé? Seja constante o amor. Seja contínuo, regular, habitual. O que se espera dos cristãos é que eles estejam com o coração e as portas abertas para receber o outro apesar do outro. Porque quem ama, ama porque ama. Ama o outro apesar do outro. Ama porque decidiu amar. Ama a despeito das predileções e preferências dos outros. É um amor incondicional. Esse é o ágape. Mas o fraternal é esse amor que a gente desfruta entre nós e que deve ser constante. Não apenas no templo, mas de casa em casa. E especialmente com o sofredor, aquele que está sofrendo. Lembra-te dos encarcerados, como se estivesse preso com eles. Eles estavam presos por causa do Evangelho. E lembrem-se também daqueles que estão sofrendo maus tratos. Os cristãos estavam sofrendo perseguição. A igreja estava sofrendo e a orientação é para que eles se lembrassem dos outros. Deveres sociais. Ainda tratando dos deveres sociais, em relação aos outros, espera-se amor. Em relação a nós mesmos, espera-se fidelidade e contentamento. E aí, então, o escritor vai confrontar dois pecados gravíssimos: adultério e avareza, que é a idolatria. Então ele diz, versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ora, o que se espera de um cristão? Se ele for casado, que ele seja fiel ao seu cônjuge. Que o esposo seja fiel à esposa e a esposa ao seu esposo. Fidelidade. E como é que se resolve o problema da infidelidade? O texto diz para nós: sejamos fiéis. Fidelidade é fruto do Espírito. Mas aqui, o contraponto está no fato de que os impuros também serão julgados. Ele trata da relação conjugal, que o leito matrimonial seja sem mancha, sem mácula, e que os impuros também serão julgados. Quem são os impuros? Aqueles que estavam vivendo na impureza. Por mais óbvia que seja essa expressão, mas aqueles que estavam vivendo a vida sexual fora do casamento, que é pecado, que é impureza.
aqueles que estavam vivendo na libertinagem. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, nos faz pensar em uma vida santa. E como você resolve o problema da infidelidade e da pureza? Da infidelidade, o casamento. O casamento santificado. E da impureza, a castidade. É você dizer não e esperar ou o matrimônio, e no matrimônio não ter relação com pessoas extraconjugalmente. E isso não diz respeito apenas ao ato propriamente dito. Existem muitas maneiras de nós sermos infiéis e adúlteros. Como devem viver os cristãos? O que Cristo espera dos cristãos? Marido e esposa no casamento. Fidelidade. E do cristão que não é casado? Santidade. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Aqui ele está confrontando a avareza. Se a fidelidade é exigida numa relação conjugal, e se o casamento é a resposta para a impureza, o contentamento é o remédio para a avareza, o amor ao dinheiro, o apego sórdido aos bens materiais. Que a vida de vocês seja isenta de avareza e que vocês estejam contentes com as coisas que você tem. E por que nós cristãos devemos viver diferentemente do mundo, das pessoas cujo proceder é mundano? Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. É por isso que você tem que se satisfazer com o que você tem, com aquilo que Deus tem providenciado para você. Porque é Ele quem disse: eu não vou te abandonar. Jamais, nunca, jamais deixarei você de maneira alguma. Nós cristãos contamos com o amor de Deus. O amor incondicional. Que nos ama porque ama. Deus é amor. Eu vou citar uma frase de Max Lucado aqui que é muito perigosa quando distorcida e mal interpretada. Mas eu sei que vocês entendem bem o que eu estou falando e quem nos acompanhar pela internet também vai entender. Mas Max Lucado diz que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama. Ele é amor. E porque Ele ama, Ele jamais, nunca vai te abandonar. Isso deve trazer contentamento aos cristãos. O incrédulo, o idólatra, aquele que ama o dinheiro, aquele que vive para amealhar fundos para si nesta vida terrena, material, ele não confia em Deus. Ele não espera em Deus. Ele não agradece a Deus. Ele tem dificuldade de reconhecer que é Deus quem abençoa o trabalho das suas mãos, é Deus quem concedeu a ele o trabalho, é Deus quem deu condições intelectuais, físicas, emocionais para ele trabalhar, porque ele não é cristão e não vive para a glória de Deus. Mas nós cristãos devemos viver contentes com as coisas que temos. Contentamento. Paulo, o apóstolo, aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na fartura como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso
todas as coisas. Mas o ponto é, aprendi a viver contente. Isso significa que contentamento se aprende. Você não recebe de Deus contentamento. Você não nasce contente. Aliás, você já nasce chorando, né? Já nasce reclamando. Aprende-se a ter uma postura contente, satisfeita, reconhecendo que Deus é quem nos sustenta. Assim, afirmemos confiantemente, certos de que Deus nos ama e não nos abandona, jamais nos abandonará. Então, o escritor diz, assim afirmemos confiantemente, sem duvidar, sem questionar, mas com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Que me poderá fazer o homem? Às vezes a gente fica preocupado. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando você está numa certa posição, trabalhando com pessoas, você fica preocupado com pessoas maledicentes, mentirosas, pessoas que querem puxar o seu tapete. Alguém já teve essa sensação? Pessoas que usam de malícias para tentar nos derrubar, para nos desprestigiar, para nos desacreditar diante dos outros. Porém, quem confia em Deus, afirma com confiança, o Senhor é o meu auxílio, Ele é o meu ajudador. É a consciência que Deus nos sustenta, Deus nos mantém, Ele é o nosso mantenedor. Às vezes você pode estar preocupado com pessoas, situações, notícias, mas nunca se esqueça disso. Quem te ajuda é Deus. Quem te sustenta é o Senhor. Que me poderá fazer o homem? O que se espera do cristão? Que confie em Deus. E que declare com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Como os cristãos devem viver em relação aos outros? Amor fraternal. Em relação a nós mesmos, fidelidade e contentamento. Na relação conjugal, fidelidade. Aqueles que ainda não estão nessa relação, santidade, pureza ao Senhor. Em relação ao dinheiro, desapego, confiança em Deus, que supre as nossas necessidades. E em relação a Deus, agora já não mais deveres sociais, mas deveres espirituais. E aí, nós partimos do versículo 7 ao 17. Os deveres espirituais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E aqui, o primeiro dever espiritual que nós, como cristãos, temos é de nos lembrar dos nossos líderes, aqueles que nos guiam, ou melhor, no versículo 7, aqueles que nos guiaram espiritualmente. Ele se lembra dos líderes passados. Então, a vontade de Deus é que a gente honre aqueles que passaram por nós, que nos ensinaram, seja numa igreja local ou na nossa própria vida espiritual. Lembrem-se deles, daqueles que pregaram a palavra de vocês e considerem atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Coloca a liderança, e aqui aplicando para nós, pastores, presbíteros, diáconos, como exemplos a serem seguidos. Que responsabilidade nós, pastores, presbíteros e diáconos, oficiais da igreja, temos para com as nossas ovelhas, aqueles a quem Deus confiou a nós para cuidarmos. Que responsabilidade! E que responsabilidade da igreja, que deve se lembrar daqueles que passaram, mas lá no versículo 17,
Ao final ele diz: obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Você, como cristão, membro do corpo de Cristo da igreja, você precisa obedecer os seus líderes, os seus guias espirituais. Irreverência, desrespeito, insubordinação, rebeldia, Deus detesta, abomina. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, os membros respondem publicamente, ao professarem a sua fé, que serão obedientes aos seus líderes, enquanto estes permanecerem fiéis às Escrituras. Porque a autoridade do líder é uma autoridade derivada. Ela é originada da palavra. A autoridade primeira e última é a Bíblia. Se qualquer pastor neste púlpito, presbítero ou diácono, passar a ensinar falsas doutrinas, não aceitem. E se tiver dominado o sistema, mude de igreja. Obviamente que a gente não vai deixar, né? Mas essa é a preocupação do escritor aos Hebreus. Lembrem-se dos líderes que passaram, sejam obedientes aos líderes de hoje. Por quê? Porque eles zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas aí para nós, pastores e presbíteros, que somos os supervisores espirituais. Nós prestaremos contas a Deus do rebanho que Ele confiou a nós. Que responsabilidade! E ainda para as ovelhas do rebanho do Senhor e os membros do corpo de Cristo. Vocês cristãos devem viver de tal maneira que nós, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais, trabalhemos com alegria, não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Ou seja, a igreja precisa ajudar a liderança. Como? Orando por ela, intercedendo pelos oficiais. Quando a igreja permanece de joelho, a liderança fica de pé. Eu creio nisso, creia nisso também. Ore por nós. Ore para que Deus nos dê sabedoria e discernimento espiritual para exercermos com fidelidade o nosso ministério. Essa é a responsabilidade dos cristãos, membros do corpo de Cristo. Dito isso, o versículo 9 diz assim: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Em relação a Deus e a sua palavra, tome cuidado, cuidem, para que vocês não sejam enganados, ludibriados, levados por doutrinas diferentes, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Muitos cresceram na cultura das leis judaicas, cerimoniais, que estavam atreladas ao alimento. E não são poucas as leis que diziam para você: não coma isso, abstenha-se daquilo. E ainda hoje existem pessoas que entendem que você não deve comer tal coisa, beber tal coisa, mas tudo isso foi revogado na nova aliança. Por Cristo Jesus, o sumo sacerdote que penetrou os céus. Cuidado com falsas doutrinas, ventos de doutrinas, que tentam impor a nós usos e costumes estranhos à palavra de Deus. Sem citar nomes e denominações, mas há uma denominação que tem um RI, um regimento interno, em que talvez mudou, mas você não pode demorar mais que 15 minutos num banho, alguma coisa assim. Me pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque se Jesus volta e você está tomando banho,
Você vai subir nu? A preocupação das pessoas. Outros exigem de você uma abstinência, você não pode tomar Coca-Cola, café nem pensar. Bom, café tudo bem, eu acho que a gente tem que tomar, mas Coca-Cola pode-se evitar, certo? O irmão já não vai fazer parte dessa igreja. Mas essas leis não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus. Em relação a Deus, nós temos um altar, temos um sumo sacerdote, então por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. E por fim, o versículo 15, o que é que o cristão deve fazer? Como ele deve viver? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O povo acostumado a sacrificar a Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus e levava a oferta para pagar o pecado. Eles estavam acostumados a tentar agradar a Deus por meio dos sacrifícios e das ofertas. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de uma única vez, se entregou. Se fez o sacrifício. E agora, por meio dele, por meio de Jesus, nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, como expressão de lábios que confessam o seu nome. Louvar a Deus em todo o tempo, apesar das adversidades, das frustrações, das decepções, dos problemas. Oferecer-se a Deus de maneira sacrificial, não usando a linguagem do Antigo Testamento, mas servir a Deus, a ponto de sacrificar o nosso lazer, o nosso tempo, as nossas preferências, sacrificar recursos materiais que poderiam de maneira legítima serem favorecidos a nós, mas nós abrimos mão para ofertar a Deus e sustentar a obra dele. Sacrifícios de louvor que desemboquem numa atitude mútua, na mútua cooperação, na prática do bem. É desse sacrifício que Deus se agrada hoje. Mutualidade, mútua cooperação e a prática do bem. Em relação a Deus, nós temos esses deveres. O que temos feito? Nós temos um tema anual, que é crescendo em comunhão, conhecimento e serviço. E eu gostaria que a gente terminasse a nossa mensagem hoje pensando nisso. Estamos crescendo? Você está em crescimento espiritual? Como você se avalia, espiritualmente falando? Na sua relação com Deus, na sua relação com a palavra de Deus, na sua relação com a igreja, você está crescendo ou você percebe que sua vida está estagnada, parada, estacionou? Pense nisso. Segundo, crescendo em quê? Comunhão. Mútua cooperação. Servir uns aos outros. Isso envolve a vida na igreja. Você quer crescer na comunhão com o outro? Nós temos deveres sociais e espirituais em relação ao outro, ao nosso irmão. Crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento a respeito de Deus. Conhecer a Deus é uma coisa, conhecer a respeito dele é outra coisa totalmente diferente. Entendo que conhecer a Deus é mais importante
do que conhecer a respeito dele. Não são coisas excludentes, mas conhecer a Deus, esse conhecimento deve gerar serviço. Você pode ter muito conhecimento teológico, doutrinário. Você pode conhecer todos os artigos do Manual Presbiteriano, a Constituição da IPB. Você pode ter um conhecimento intelectual exponencial, mas se isso não produzir vida com Deus, vida na comunidade, intimidade com a palavra, desconsidere o conhecimento que você tem. Porque eu conheço muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus e estão fora da igreja, afastados do corpo de Cristo. Eu não quero esse conhecimento. Não é sobre esse conhecimento que nós estamos falando. E o serviço é trabalho, meus irmãos. Servir é trabalhar. Você está crescendo no trabalho do Senhor? Em que ministério você tem servido na igreja? Você já discerniu os dons que você tem e você os colocou a serviço do reino, do trabalho do Senhor? Eu estou fazendo algumas perguntas retóricas só para você refletir aí e saber que o nosso entendimento como igreja, como conselho é: estamos crescendo em comunhão, conhecimento e serviço. Já crescemos tudo o que precisamos? Não. Mas até que Jesus volte, eu quero crescer. Eu quero estar em desenvolvimento, para a glória dele e em nome dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos